porque eu não consigo falar. Não, aí já é autocomiseração. Não é autocomiseração. Vai falar, sim. Vontade e desejo de falar. O que eu quero dizer a você, Margarida, é o seguinte. Por que na justiça existem recursos? Existem recursos porque juízes são seres humanos e erram. Juízes também estão sujeitos à influência política, às vezes. Juízes não são seres que estão acima do bem e do mal, como os políticos não são, como os jornalistas não são. Tudo bem. Ok? Por isso que existem graus recursais. Isso é uma conquista da história do direito, do Estado de Direito. Se fosse fácil julgar as pessoas, as arenas romanas, quando entrava alguém e o imperador fazia positivo ou negativo, seria o melhor processo de julgamento do mundo. Então nós temos que ter claro quais são os interesses que estão colocados nesse processo, nesse projeto. Primeiro, de um lado, o legítimo interesse que eu defendo da sociedade em evitar que pessoas utilizem o sistema processual brasileiro, que é lento, que é demorado, por recursos procrastinatórios. Mas, de outro lado, o Estado de Direito. Do outro lado, a possibilidade de as pessoas não serem punidas injustamente. Então, esses são as duas questões. Não acho, me permita dizer, que todos os que apresentam questões em relação a esse projeto sejam indignos. Não acho. E eu defendo o projeto. Não, e ninguém está dizendo que são. Então, ou seja, defender melhorias no projeto, defender situações em que o projeto pode ser melhor lapidado, não é um ato de imoralidade. E dentro desta linha, o que eu quero dizer a você, com toda clareza, Mauro, é o seguinte: há situações no Brasil do judiciário que também são perversas. E eu não quero ninguém condenado injustamente e quero afastar da política os que têm que ser condenados justamente. Mas até aí é louvável, mas isso é muito louvável, mas a indagação é uma outra. Mas eu quero dizer o seguinte, Maria Lídia, você como um jornalista, que recebe uma ação, por exemplo, você falou algum comentário, alguém te processa, tá certo? Um juiz de primeira instância pode te condenar injustamente e você pode recorrer. Sim. Ou seja... Mas não é isso que está em questão. Claro que não é. Por isso nós temos que trabalhar o processo. O que é que eu tenho que fazer? Por que a ideia do órgão colegiado é melhor que o juiz singular e não há flexibilização indevida aqui? Justamente para você ter um processo justo, afastando pessoas justamente. E nós temos um outro problema que nós temos que trabalhar nesse projeto. Que eu quero dizer o seguinte: vocês vão dizer que não, e aí eu vou ficar espantado. Há presença de oligarquias regionais, sim, em certos tribunais desse país. Há. Na medida em que eu não permitir... Mas em tribunais superiores, também. Claro. Também. Por isso que você tem o controle cruzado. Então faz da primeira instância logo. Deputado, parece que existe a presunção de que o juízo singular... A presunção de que o juízo singular é sempre suspeito e sempre injusto, e não é verdade. Agora, um minuto só. Também como juiz então vamos abolir os tribunais. Não, mas só um minuto. Olha, mas nós vamos nos deter aqui. Então, me permita só, sabe como é que você resolve isso? Fazendo controles cruzados. Isso é uma conquista da história do direito. Desculpe, mas que os controles passem por instâncias. Vocês não vão reformar... No âmbito deste debate, não se vai reformar o judiciário brasileiro. Então, isso aí está e ninguém está pretendendo, não. Vamos combinar isso. Não há essa pretensão. Por isso nós temos que fazer equilíbrio. Não há essa pretensão. Eu gostaria de terminar uma frase. Posso terminar? Eu queria terminar uma frase, pelo menos. Veja, o que se está discutindo aqui, eu acho que a gente deveria direcionar essa discussão para a questão de fundo aqui. Qual é a questão de fundo? É o fato de que a política brasileira está sendo crescentemente dominada por aventureiros. No caso do Congresso Nacional, entre deputados e senadores, existem cerca de 40% deles têm condenações na justiça por corrupção, já foram punidos por tribunais de contas por desvios, né, quando foram secretários de municípios ou prefeitos, etc. 40%. Existem assembleias legislativas em que esse percentual chega a quase 70%. É verdade. Então, o corpo político e o eleitor precisa ser protegido disso. Daí esse projeto. Então, qual é o perigo, digamos assim, na tramitação desse projeto na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal, né? E depois de ter sido promulgado eventualmente, né? Também temos que pensar nisso. O perigo é que os interesses contrários, que se dividem entre aqueles que têm problemas com a justiça e que serão contra, partidos que têm entre os seus quadros grandes porcentagens de pessoas nessas condições. Os partidos não são todos iguais sob esse ponto de vista, né? Alguns partidos, como o PMDB, é o campeão, né? A maior parte das pessoas nessas condições estão nesse partido. E, existem outros partidos também que têm problemas sérios. E tem outros que têm muito menos. Agora, esses partidos vão trabalhar contra. Por quê? Porque a sua base depende dessas pessoas. Você tem esses interesses. E existem, sim, as pessoas que se opõem a aspectos do projeto porque entendem que ferirão direitos. E claro que sim.
Aliás, já estão, é né? necessário. O argumento principal contra é esse. Acontece que você aí usa muitos usam esse argumento, mas tem outros interesses. Claro. Sim. Agora, isso não elimina a necessidade de se blindar, no máximo possível, esse projeto de objeções que venham a colocá-lo em risco numa ação de inconstitucionalidade que será introduzida no STF, inevitavelmente. Não, o próprio juiz já falou. Já temos a opinião Lewandowski. Já falou, ele já falou, ele já opinou. É necessário proteger o projeto. Mas antes tem uma outra questão. Esse tipo de problema. Não são só os aventureiros. Nós temos políticos históricos conhecidíssimos que estão sempre às voltas com a justiça pela prerrogativa dos recursos para a garantia dos seus foros privilegiados